Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Aparece aqui. Não entrou aí? Pra mim não apareceu que você tá online aqui. Apareceu. Pronto, eu tive alguns probleminhas, alguns probleminhas de conexão, porque aqui tá muito frio, tá ventando, então, e o pessoal rouba muito fio aqui, aqueles cobre, e toda semana eles estão furtando e levando embora, e isso acaba prejudicando a nossa internet, então eles ficam mexendo no fio da oscilação, né? Mas vamos lá, vou começar de novo, não sei se gravou a primeira parte, porque caiu a internet. Que nem eu falei, todos sabem que ontem eu tive minha bicicleta furtada. Eu fui trabalhar, eu prendi ela na frente do shopping e levaram embora. Se fosse em outras ocasiões, eu estaria arrasado, abalado, acabado, estressado, com ódio, com tudo que for de negatividade eu estaria. Mas não está sendo assim. Então eu tô com a cabeça em pé e eu sei e tenho certeza que Deus já providenciou pessoas para estar me ajudando. Então aquela mesma pessoa que eu tentei ajudar essa semana com uma cesta básica, só que houve alguns contratempos e não deu certo para ela vir aqui segunda-feira na igreja para estar retirando, que ela precisa assistir um culto para antes estar recebendo, então teve esse desencontro. Mas que nem eu falo, uma mão lava a outra, o que a gente dá de coração, o que a gente faz para os outros de coração, vai voltar para você, e voltou para mim. A mesma pessoa que eu tentei ajudar hoje está me ajudando. Ele tem outra bicicleta. Ele falou: minha esposa tem uma bicicleta, ela não usa muito, ela usa, mas não usa muito, mas você pode usar ela, utilizar ela até que você consiga comprar a sua novamente. E as coisas vão acontecendo, algumas coisas loucas, coisas maravilhosas, coisas inexplicáveis e que são explicáveis, porque quando você tem Deus, tudo é possível, tudo é possível. Eu oro para aquela pessoa que levou isso, que fez de maldade, porque minha bicicleta não era uma bicicleta assim, de aro 29, alumínio, essas coisas assim. É uma bicicletinha simples que eu comprei usada, que servia só para o meu sustento. Mas que ele faça bom proveito e que Deus não pese a mão sobre a vida dele, mas que dê uma correção para que ele não faça isso, porque ele pode tirar o sustento de um pai, de uma mãe, de um filho. Ele está tirando o sustento, na verdade. Mas como eu falei, Deus sempre vai estar erguendo, sempre vai estar com suas mãos sobre a minha família, porque esse foi o propósito que eu coloquei no meu coração, dentro da minha casa, que Ele faça morada dentro da minha vida, dentro do meu coração e da minha família. Eu já falei para vocês que cada dia eu vou tentar melhorar mais o conteúdo que eu vou estar falando. Que nem eu falei, eu sou Jeremias e Deus está me preparando. Não sei para quê, se eu vou virar pastor, pregador, se eu vou ser palestrante, só que eu só quero falar da palavra dele, o que acontece de bom, o que acontece de ruim, os livramentos que ele está tendo, tá fazendo em minha vida, e o coisa ruim também, que o coisa ruim ele não vai desistir. Ele morou na minha casa durante muito tempo e eu acho que ele está sentindo falta, e ele está tentando de todas as maneiras viver nessa minha nova casa, porque eu mudei de casa, eu mudei de lugar, mudei de região. E eu já falei para minha esposa, ele tá aqui, só que ele não se sente mais em casa. Então ele vai usar de todos os artifícios para que a gente escorregue, na verdade, que a gente escorregue na fé. Então a nossa fé tem que ficar inabalável. Eu já falei para ela, tem que ficar inabalável, tem que orar. E a oração, o nosso contato com Deus direto vai ser essencial para a nossa
proliferação, eu não sei, pro nosso ápice de glória para ele, para a derrota dele, na verdade. Eu já falei, eu tô no exército de Deus, eu me propus a ficar à frente dele, sendo usado por Deus para estar falando que as igrejas precisam ouvir, que eu acho interessante as igrejas ouvirem, que eu acho que as igrejas erram em alguns pontos, que pastores têm medo de estar falando, porque às vezes a gente sabe que o pastor é um cargo que tem lá. E eu já vivi muito disso na família que eu tive uma passagem longa. Eu convivi e vi essas coisas. Então, membros querendo derrubar esse pastor, e pelo simples bel prazer, então, porque não gostou disso que ele falou, não gostou daquilo que ele fez. Então, as igrejas hoje em dia é dessa forma. Não gostou do pastor, manda ele embora. Não gostou porque o pastor tem um mandato, não sei, um contrato. Contrato que eu já acho uma coisa assim que não deveria ser. Eu acho que a igreja deveria ter um pastor, dois, três, e ser para a vida toda, porque as ovelhas elas têm que ser guiadas por um pastor só e não por a cada 4 anos cada 5 anos e é dessa forma que acontece hoje na igreja. Então, às vezes, quando a gente vai numa igreja e o pastor está 50 anos, isso daí é uma glória para Deus tremenda, porque a gente fica alegre, porque ficar fazendo rodízio de pastor por causa dos seus ideais. O ideal é um só, que eu acredito, é a fé e o ensinamento da palavra de Deus. Então não tem por que ficar trocando de pastor, porque esse daqui não fala muito bem, esse daqui não canta muito bem, isso daqui toca em nossos machucados, nas nossas feridas. A gente não quer isso, a gente quer um pastorzinho que a gente fique fazendo assim, ó, manipulando. E é isso que acontece na igreja. Então eu sinto que essas coisas que eu tenho que falar, acordar e despertar. Então eu vou fazer isso, independente do que vá acontecer na minha vida, o que for acontecer. Que nem ontem entrou em contato um cara muito estranho, perguntando coisas muito assim assustadoras da minha vida, se eu queria mudar de país, se eu tinha carta, se eu tinha desejo de dirigir, se eu tinha filho, se eu era casado, da onde eu conheço certa pessoa. E eu falei para minha esposa, estranho, porque se você olhar meu Facebook, não precisa, 90% daquelas perguntas não precisavam ser feitas para mim. E ele queria saber qual igreja eu era, ele queria o endereço dessa minha igreja, queria o WhatsApp do pastor da minha igreja. E eu falei assim, não tenho. E ele falou assim, não, então eu falei, só posso ter contato com o pastor domingo. Então vá lá conversar com ele, se entregue para ele, converse com ele e depois me passe o WhatsApp. Eu falei, qual o motivo disso? Não sei se é alguma pessoa que me conhece que está fazendo como fake news, a gente sabe que acontece muito, mas que nem como o meu Facebook está aberto, eu estou adicionando pessoas, tem muitas pessoas visualizando meus vídeos, então a gente não sabe com quem a gente está falando. É só a gente ter cuidado com as palavras, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que eu vou passar para essa pessoa. E tá sendo dessa forma, eu tô tendo muito cuidado porque eu sei que minha vida passada é sombria, assim, não em relação ao meu pessoal, mas a minha história, do meu nascimento, da minha adoção, da minha tutela, do meu todo, assim, desse contexto é muito sombrio. Eu tenho muito medo, muito medo, muito medo. Minha esposa, a gente tem muito medo porque a gente não sabe as pessoas que estão envolvidas nisso, qual o motivo que envolvimento tem, porque eu sei que é uma coisa assim muito sombria. Eu sinto isso, sempre senti desde pequeno que tem coisa errada, tem coisa que às vezes eu prefiro nem descobrir, porque pode estar colocando minha vida em risco, eu já estou colocando em risco porque eu já estou fazendo essas lives, já estou me colocando à frente desse propósito de Deus. Então eu coloquei minha vida em risco, assim, se tiver alguma coisa por trás disso, maligna ou sombria.
E então a gente tem que estar, vocês têm que estar orando por mim, eu vou estar orando, minha esposa, meu filho, porque a gente nunca sabe com quem a gente está mexendo aqui no mundo. A gente, no submundo a gente sabe que a gente está mexendo com aquela coisa ruim e que aquela coisa ruim não vai desistir. Mas ponto, então eu falei que eu ia melhorar, que minha esposa todo dia ia abrir a Bíblia, ia ler uma passagem, ia falar: Anderson, é isso que você tem que falar. Eu li isso e eu falei: eu vou tentar trazer para minha vida, eu vou pesquisar algumas coisas e é assim que vai ser feito. É, vai ser feito dessa forma, na verdade, né? Então ela: Anderson, eu peguei primeiro Samuel do 1 ao 14. Aí ela fala: você entende muito da Bíblia, você conhece tudo, você passou, porque praticamente as famílias que eu passei tinha um contato com a igreja, todas, praticamente. Teve uma, era centro de Umbanda, mas em relação às outras casas, pelo que eu me lembre, eu ia na igreja em algumas delas. Então, ela fala: você sempre esteve na igreja, conhece a Bíblia de cor e salteado, sabe muitos versículos. Eu falei: não conheço nada da Bíblia. Eu conheço algumas passagens que eu decorei e é só isso. Eu não conheço. Eu vou aprender, viu, Ângela, com você. A gente vai aprender junto e é isso. E ela abriu lá 1 Samuel do 1 a 4, eu fiquei arrepiado, ela ficou arrepiada. Depois que eu li, busquei algumas referências, a gente ficou arrepiado. Ela já tinha ficado porque ela já sabia, porque ela já tinha visto algumas coisas. E eu li assim, eu falei: meu, você viu aquilo que aconteceu ontem? Então, você viu aquilo que aconteceu aquele dia? É isso. Então a minha vida, a Bíblia praticamente é isso, despertar a gente que vai acontecer, porque já aconteceu com alguém e vai acontecer com a gente algumas coisas que nem eu me sinto como Samuel, eu me sinto como Jó, e são coisas que estão acontecendo comigo. Então nem tudo que é do passado tem que ser apagado. Tem coisas que vão melhorar, tem que ser reconstruída, ao meu entender, tá? E a gente leu que Israel já estava, Deus já estava desistindo de Israel por aquele povo desobediente, e a última chance que Deus estava dando era através do Samuel, do filho de Eli. Se eu falar alguma besteira, depois vocês me corrijam, tá? Porque eu li agora de manhã e pesquisei agora de manhã. E vai ser sempre assim. E Deus chamou o Samuel quando ele estava lá fazendo alguma coisa, deitado, né, na verdade. E Deus chamou Samuel. Ele se levantou, chegou pro seu pai, se eu não me engano, e perguntou: você me chamou? Ele falou: não, não chamei. Aí: tudo bem, Priscila. A segunda vez ele chamou de novo, aí ele acordou, levantou: você me chamou? Não. E depois da terceira vez ele percebeu que era Deus que estava chamando ele. Então ele tinha que estar respondendo: sim, Senhor, eu sou obediente a você, eu sou teu servo. Então algo desse tipo. E foi dessa forma. Então eu falei para minha esposa: nossa, ontem eu estava lavando louça e ela estava muito ruim. Ela começou a ficar ruim dentro da igreja, porque ela estava louvando, estava uma coisa assim magnífica de adoração a Deus, na nossa pureza, e a gente sabe que foi a coisa ruim que tentou fazer alguma coisa. Então, na mesma hora que ela estava louvando, ela sentiu uma coisa assim, um calafrio, e ela começou a ficar ruim. Aí acabou o culto, a gente veio para casa, ela ficou ruim um dia. E ficou muito ruim. E a gente sabe que foi obra dele. E ela ficou deitada, eu fiquei fazendo as coisas. E eu fui fazer o almoço, fui lavar a louça. E eu escutei Anderson. Assim, bem claro. A voz dela. E eu peguei e falei: oi, amor da minha vida. Você me chamou? Ela falou: não. Ela estava quase dormindo. Ela falou: não chamei não. Eu falei: você está brincando comigo, você não me chamou? Ela falou: não chamei. E aí eu falei assim: falar para ele sair daqui. E assim, vendo Samuel, então não foi coisa ruim, foi Deus que eu acho que eu me coloco agora como Samuel. Eu tô me colocando como Samuel, tô até
sentindo um calor agora. Mas eu falei, meu, então as coisas vão acontecendo, estão acontecendo e vão acontecer desde que a gente não tenha a nossa fé comprometida. Que Samuel, essa passagem fala sobre isso. E o segundo ponto é que ele me chamou, tá? Ela me chamou, eu entendi que foi ela que me chamou, mas não foi ela que me chamou. Eu entendo agora que foi Deus que tá falando comigo, tá querendo entrar em contato comigo, tá querendo que essa fé seja um vínculo, um laço, porque a nossa fé, pelo que eu escutei, é esse contato direto com Deus. Então essa é a fé que a gente tem que ter, que nem eu gosto sempre de falar, não é porque o pastor tá lá na frente orando, rezando, falando coisas lindas, maravilhosas, pregando a palavra de Deus, que a vida dele é da mesma forma. E nessa pesquisa que eu fiz, ele falou a mesma coisa. Não é porque você viveu dentro da igreja que você foi carneirinha, ovelhinha, sempre cuidada lá por Deus, sua mãe, tal, que você vai ter essa fé, esse laço com Deus. Então, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, eu entendo que Deus está querendo esse vínculo comigo, esse vínculo que ele sente que é verdadeiro, que é puro, que eu me propus a aceitar isso. E a outra coisa era que a esposa dele, né, deixa eu ver aqui, a Ana era infértil e a mesma coisa está acontecendo com a Ângela, porque a gente já teve, eu acho que 5 ou 6 abortos espontâneos, mas teve assim um atrás do outro e ela não conseguiu, que a gente conseguiu ter o filho, foi o Theo que veio a falecer no hospital, mas a gente se colocou nesse contexto que a Ana deu o filho para ser cuidado por outra pessoa e a gente entende que a gente deu o Theo para Deus cuidar e que depois ela teve trocentos filhos e a gente entende, as nossas orações, é o nosso desejo de ter muitos filhos, encher um caminhãozinho assim cheio a gente brinca de catarrentinhos. Mas a gente coloca nesse contexto, a gente coloca nessas passagens, nessa situação. Eu me coloco, ela se coloca. E a gente sabe que ele vai tentar destruir isso, ele vai querer tentar fazer morada aqui de novo. Mas a gente fala, qualquer coisa que acontece, sai fora, vai pra lá que você não tem chance. E tá sendo dessa forma, e eu perdi a linha a linha de raciocínio, porque você fica tão assim, tão como que falo, tão apegado a cada coisa que aconteceu ali naquela passagem, a gente coloca na nossa vida, é a mesma coisa que está acontecendo e é uma coisa extraordinária, porque a gente não acredita, assim, as pessoas do mundo não acreditam, mas quem está nesse meio do evangelho e tem sua fé, o seu laço com Deus, entende, né? Entende. E nessa passagem do 1 ao 14 fala sobre a família, quando Deus pesa a mão sobre uma família que ela é dilacerada, ela é acabada, ela é destruída. E eu tive uma família que eu passei durante algum tempo e hoje eu vejo ela dilacerada, destruída e foi destruída por relatos de pessoas dessa família. Então ela falou que acabou tudo, um se separou, um foi pro outro lado, foi briga de herança, não sei o que, e eu falo, ó, aconteceu, viu? Aconteceu com essa família, a mesma coisa que aconteceu aqui nessa passagem. E não é porque você tem Deus ou não tem que Deus não vai pesar, não vai dar bênção para você. Então essa família foi destruída e eu perdi a linha de raciocínio. Desculpa, gente, porque é tanta coisa assim que a gente luta para fazer, para acontecer, para
dar certo, e vai acontecendo, aí a gente vai estudando a Bíblia, você vê, você se coloca naquela história e você sente que Deus tá agindo, e da mesma forma que ele tá agindo, o outro tá tentando te derrubar, que nem eu falei anteriormente, bem no comecinho, que eu tava lá brincando com ele no parque dele, e hoje ele está brincando no meu parque. E ele pensa que tem alguma chance de acontecer isso de novo, mas já falei, não tem. Deus está levantando as pessoas certas nas horas certas, e que eu me propus a colocar aquela armadura que eu falei para ela já ontem, né? Eu vou trabalhar e a gente já vai pagar essa camiseta, e essa vai ser meu símbolo. E assim, aconteceram as coisas para não conseguir essa camiseta, para fazer o pagamento da camiseta, para não chegar essa armadura em mim. Então eu entendo isso, que ele está tentando atrasar, e para ver se eu consigo, ele consegue eu fazer escorregar em algum lapso assim de fraqueza, entendeu? Mas não vai ter, não vai ter, e ontem foi prova disso, que eu fiquei triste, claro, não tem como não ficar triste, mas a força que eu sinto, a força que eu sinto. Fecha aí, Angela, por favor. A força que eu sinto é tremenda. A minha esposa tá me atrapalhando, né? E é grande, é grande, é grande, e a força que ele pensa que ele tem sobre tentar me deslizar, ele não vai ter. Então, bom dia aí, Luiz, beleza? Eu perdi a linha do raciocínio de novo, porque minha esposa me atrapalhou ali um pouquinho, eu já estava meio assim. Então, você tem que ouvir o chamado de Deus, você tem que ouvir. Ele me chamou ontem, eu não tinha entendido o que tinha acontecido, hoje eu entendo, porque, que nem eu falei, eu estou sendo preparado, eu estou aprendendo, eu estou revestindo uma armadura nova, uma armadura de combate, porque eu vou estar na linha de combate, eu estou na linha de combate, eu coloquei a minha vida em combate. E que nem eu falei, o meu passado é sombrio, meu passado é familiar, é sombrio, e eu só peço orações, porque eu não sei o tipo de pessoas que eu tô mexendo, e a partir do momento que eu coloquei esses vídeos, que eu tô me posicionando religiosamente, minha fé, eu sei que coisas vão aparecer, eu sei que tem pessoas aí que sabem toda a minha história, todo o contexto da minha história, sabe? As pessoas que são envolvidas, sei que tem bastante pessoas. E se for coisa boa, espero que venham me encontrar, mas se for coisa ruim, eu quero que seja afastada, porque eu tenho a impressão que é coisa ruim, assim, coisa podre, podridão, e é dessa forma que eu acho, depois do contato dessa pessoa e fazendo aquelas perguntas cabulosas, eu vou dizer, né? Mas tudo bem. E hoje eu não fui correr, tá? Era pra estar lá no parque, mas, meu, tá uma chuva, tá um tempo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aquele tempinho lá. Tá uma chuva tremenda e um frio, por isso que eu tô de touca. E eu vou ter que trabalhar mesmo assim. Eu falei, não posso ficar em casa, não posso ficar mais em casa, porque vai ser o segundo dia, e cada dia perdido pra mim é menos dinheiro, menos dinheiro, né? Porque saúde eu tenho, comida eu tenho, então vai ser menos dinheiro e menos coisas pra planejar aí. E eu peço então que vocês orem por mim, desculpa por perder a linha aí do raciocínio aí, porque foi essa chuva aí me atrapalhou, minha esposa ali querendo ficar olhando pra mim me atrapalhou, porque eu falo, eu sou muito tímido, eu sou uma pessoa que quando perde a linha do raciocínio começa a engasgar, começa a suar, que nem eu falei, se um dia eu for fazer a palestra, eu nem sei como que eu vou fazer, posso alguém testemunhar aqui, eu começo a suar, eu começo chorar, eu vou gaguejar.
Então eu tenho que ser preparado, eu estou sendo preparado. Então essa foi uma forma de preparo que eu tive. Então não sei quanto tempo eu vou ficar dessa forma assim, falando somente por vídeo, ou se eu vou ter a oportunidade de falar pessoalmente. Não sei, eu só entrego nas mãos de Deus, porque é Ele que sabe de tudo. E eu sei que Ele vai levantar pessoas que vão me aconselhar coisas boas. Eu sei que Ele vai, a coisa ruim vai tentar levantar pessoas que vão tentar derrubar a minha fé, vão tentar colocar um outro contexto bíblico, outro contexto de vida. Eu só preciso ter a minha fé, como que eu faço, o meu laço com Deus intacto. Eu tenho que estar puro, porque se eu estiver puro, pode ter certeza que Ele vai me chamar, Ele vai sentar aqui no meu sofá, vai conversar comigo. Não sei se é por sonhos, se é por coisas que eu vou passar, se é uma passagem de Bíblia que eu vou abrir, vou ler, e Ele vai estar falando comigo, não sei de que forma, mas Ele vai estar falando. Isso daí eu tenho certeza, tenho convicção de que isso está acontecendo. Ele está tentando entrar em contato comigo, ele está conversando comigo, ele está mostrando os caminhos certos, do mesmo jeito que o outro está tentando colocar espinhos, está tentando colocar barreiras. Mas para o nosso Deus nada é impossível, tudo é possível. Se Ele não abrir o mar vermelho, Ele vai passar, Ele vai fazer eu passar por cima do mar, Ele vai fazer eu mergulhar lá no mar e ter um fôlego inexplicável, eu vou conseguir atravessar. Então com o nosso Deus é nada impossível. Meu Deus, que nem a música da Aline Barrão, meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jirei, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. Então eu estou com o povo dele, eu sou o povo dele, esse povo é a minha família, então a minha família é a igreja. Então eu falo para as igrejas hoje, pregadores que estão vendo, que vão ver, eu sei que tem muita gente me vendo, são quase 12 mil acessos na minha rede, eu sei que eles estão vendo alguns, eu quero que eles vejam, porque aquelas pessoas na igreja são pessoas da família, que nem Moisés, cada pessoa que estava ali do lado dele, ele sentia que era a família dele, ele protegia, ele dava vida, queria saber dos seus problemas, ele cuidava, ele amparava, ele estava até sobrecarregado de tanta preocupação que ele tinha com aquele povo, que ele chamava de família. E hoje a igreja, eu não vejo dessa forma, eu não vejo uma família unida, uma família que um se preocupa com o outro. Eles vão no culto, assistem o culto, vão para casa e falam mal, a roupinha daquele lá estava ruim, você viu como o outro desafinou. A gente é humano, a gente tem esse ponto de vista e a gente vai fazer isso, vai comentar sobre essas coisas, mas a gente tem que entender que a casa de Deus é a nossa casa. E que nem eu falei ontem, os judeus, eles tratam as pessoas dignas de serem tratadas a partir do momento que elas são dignas de estar sentando, dormindo e comendo na casa deles. E quando você vai na igreja, você tem que ser digno de sentar naquele banco, você tem que ser digno de tomar aquela santa ceia. E você tem que ser digno de deitar, chegar na sua casa. A gente não vai deitar na igreja, é claro, né? Mas você tem que ser digno de sair de lá, comer da comida de Deus, sentar na casa de Deus. Você tem que ser digno de chegar na sua casa, que vai ser a casa de Deus também, vai ter a cama aqui. Então você coloca a sua cama lá na igreja, que ser digno de deitar na igreja, e que todas aquelas pessoas que vão lá tem que ser digna de estar entrando na sua casa aqui, na casa da sua rua, tá? Do seu endereço, não só lá na igreja. Então a gente vê grupinhos para lá, grupinhos para cá, gay não entra aqui, preto não entra aqui, judeu não entra aqui. Então a casa de Deus é para qualquer um, independente da sua raça, da sua religião, da sua etnia, do seu ponto de vista em relação a outras coisas. A porta da casa de Deus tem que ser aberta. Se você vai de bermuda, se você vai de shorts, que eu já tive atritos, porque eu adoro usar bermuda, regata. E já me falaram, a casa de Deus não é para entrar desse jeito. Quem disse? Meu pai falou que eu poderia entrar.
Porque independente da roupa que você veste, do que você é, se você tem um laço, você quer ter um laço com Deus, Ele não vai olhar. Ele já disse isso em passagens da Bíblia, Ele já fez isso e já provou isso, que independente do que você for, do que você aparentemente, desde que você tenha sua alma intacta, pura, verdadeira, e que você queira falar com Ele, e que você sente que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Pai, que é o Filho dele, morreu na cruz para te salvar. Irmãos, falem que é balela, deixa a pessoa falando sozinha, porque o que ele vai fazer com você? Não vai fazer nada. Eu já tive numa igreja que o cara falou isso pra mim: você não vai entrar na igreja porque você tá assim, ó. Aí eu virei pra ele assim: engraçado que aquela menina ali de sainha curta ali, você deixou entrar, então você gosta de olhar pras pernas, então eu arranjei uma grande confusão. Não vou falar qual igreja foi, mas aconteceu isso comigo, por isso que eu tô falando. Eu estou aqui sendo usado por Deus para falar, para mexer na ferida das igrejas que hoje estão, como que eu posso falar, mecanizadas, estão distorcendo a Bíblia, estão distorcendo a palavra de Deus, estão colocando suas regras a bel prazer, não sei, igrejas querendo derrubar pastor, igrejas querendo fala quem deve entrar na igreja, quem não deve. Não é dessa forma, gente, não é dessa forma, não vai ser dessa forma. Eu sei que eu tô mexendo onça com vara curta, eu vou mexer porque eu sei que Deus está do meu lado, Deus está me mandando falar isso. E esse foi o propósito de Deus. Quando meu filho faleceu, eu conversei com ele, eu conversava com ele, às vezes eu saía de casa para conversar com ele, eu não tinha entrega, eu falava com ele, vou fazer entrega. Ela sabia que eu não ia fazer entrega, que eu ia refletir, que eu gosto de refletir. Pegar a bicicleta, andava, quando eu estava com a moto, eu pegava a moto, eu ficava passeando e refletindo, conversando com Deus. E eu coloquei esse propósito: eu vou mexer na ferida, porque eu passei por coisas, não assim, financeira agora, eu vou falar do lado espiritual. Eu passei coisas dentro da igreja que precisam ser tocadas, machucadas e dilaceradas. Essas coisas estão se tornando cicatrizes que estão se abrindo, e a maldade está tomando conta da igreja, porque você fazer, o pastor fazer isso dentro da igreja, o padre fazer isso dentro da igreja, não sei mais como que é, bispo fazer dentro da igreja, eu não sei todas as religiões e os cargos assim. Então é uma cicatriz que eles estão colocando, e que essa cicatriz está sendo aberta cada dia mais, e ninguém está enxergando, ninguém está cutucando aquela ferida, está tentando curá-la. Então eu sinto que o Jeremias aqui veio para isso, para mexer nessa casca. Eu não vou falar 10 mil vezes, eu posso fazer 10 mil vídeos e tá falando a mesma coisa, que eu sei que vai chegar para pessoas diferentes, vai ter curiosidade de estar escutando, e eu espero que entendam o que eu tô falando. Eu não sou dono da verdade, eu já falei, não sou dono da verdade, eu sou apenas um servo de Deus que estou falando as coisas que eu estou sentindo, que eu vivi, o que eu acho coerente falar. E que nem minha esposa falou: nossa, você precisa falar não sei o que. Aí eu falo que Deus tá tocando no meu coração. Então a minha linha de raciocínio às vezes dá uma pane, então, porque o meu tico e teco não funciona, às vezes dá um branco assim que eu falo: o que eu tava falando? Eu preciso voltar, eu preciso ter raciocínio, eu preciso... Assim, eu anotei algumas coisas, mas praticamente não falei quase nada dessas coisas, porque eu quero ser dessa forma, eu quero ser espontâneo. Às vezes ela fala assim: você precisa fazer vídeo menos curto. Eu falei: não tem como. Eu fiz um vídeo esses dias de 1h40. Eu falei: não acredito que eu fiz de 1h40. E foi de 1h40, mas as coisas que eu sinto que tem que ser faladas, e é isso que eu vou fazer. Então, aí já deu mais um branco de novo. Então, eu vou mexer nessas feridas, eu vou estar falando diretamente para as igrejas. Que nem eu falei, eu e Kátia, eu entrei numa igreja, eu estava ferido, machucado fisicamente, espiritualmente, financeiramente. E nessa igreja eu entrei no momento que eles estavam fazendo, como se fala, missões. E era lindo, assim, quando eu pisei naquela igreja, eles começaram a tocar uma música. Estou aqui pra te falar, eu sei que prometi mudar.
mas caí, me perdi, me afastei de ti. E é um tipo, assim, um rap. Eu falei, meu, o cara tá lá de bermuda, tá de boné, tá cantando aquela música. Essa vai ser minha igreja. Mas eu olhei com meus olhos. Então eu não olhei com os olhos de Deus. Aquilo lá só foi uma passagem, uma aprendizagem, e foi uma tristeza, uma aprendizagem de tristeza para que eu possa despertar depois daquela igreja. Eu não sei quando eu vou voltar lá, não sei se eu vou ter a oportunidade de voltar lá, então eu entrego nas mãos de Deus, mas voltando do mesmo jeito que eu entrei naquela igreja, eu saí. As pessoas souberam de algumas coisas, que a gente teve algum contato, assim, de 1, 2, 3, 5 minutos. Eu fui de domingo, sábado, durante uns 3 meses. Eu saí daquela igreja porque eu mudei para cá, para a minha nova residência. Ninguém entrou em contato comigo, ninguém se perguntou cadê aquela família. Meu filho participava da escolinha lá das crianças. As pessoas falavam o nome dele, não sei o que. Ninguém se prestou a dar um ar de preocupação, o que aconteceu com aquela família. Teve muitos testemunhos de dentro da igreja, de membros da igreja que estavam se perdendo, mas você não sentia aquele um testemunho, aquela coisa assim, não sei, não posso nem falar, mas a gente não sentia sabe, aquela emoção da pessoa contando, diferentemente dessa igreja, quando tem vários milagres, assim, vários milagres. Eu falei para minha esposa, às vezes a gente até se pergunta se é verdade, mas esse questionamento a gente não pode ter, porque a gente tem tem a vida de milagres, tem a vida de bênçãos, e a gente tem que se colocar naquela vida lá, e a gente sabe que aconteceu porque a nossa vida foi um milagre. Não foi só um, foram vários, muitos milagres e muitas bênçãos derramadas, muitas orações atendidas. Então a gente entende que é tudo verdade, mas quando a pessoa vai contar lá na frente daquela igreja, você sente a verdade, você vê ela chorando, você vê a alegria, a espontaneidade, a pureza, você vê que Deus colocou mesmo a vida, colocou a sua mão sobre aquela vida, diferentemente daquela outra igreja que a pessoa ia lá e você não sentia nada. E aquela igreja, assim, eu senti um ar mecânico, que nem eu estava falando para você, liturgia, ponto, assim, eu acho que isso daqui vai servir somente para isso, tá vendo lá, ó, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Se o pastor perder um desses pontos, ou alguém se levantar, questionar alguma coisa, ou falar alguma coisa, meu Deus do céu, eu acho que desmaia, sai da casinha e não sei o que possa acontecer. Que nem hoje, o estudo que eu tive antes de estar fazendo a live. Não é porque o pastor está pregando, não é porque a família do pastor sempre nasceu na igreja, não é porque os membros da igreja sempre tiveram lá com a sua convivência na igreja, com seus filhos na igreja, tudo certinho. Então aquela escala certinha vai ter a salvação, vai ter esse contato verdadeiro da fé. Então eu aprendi que fé é isso, é o contato diretamente com Deus. Então a gente tem que buscar esse contato com Deus, tem que sentir essa pureza em você, você tem que sentir que você está puro, que você é digno de que Deus fale com você, porque Ele não vai falar com qualquer um, pode ter certeza. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa escolha que, quando você for escolhido, se você for escolhido, e você tem que querer ser escolhido, aí você vai ter esse contato. Eu sinto que eu estou sendo escolhido, que nem eu falei, eu não sei o porquê, o motivo, porque me escolheu. Eu me sentia comum, me sentia um nada, me sentia como uma plantinha que nascia num jardim de rosas lindos. E a minha vida foi assim, na verdade. Foi meio de rosas que abrilhantavam o mundo, que com seus dons e talentos. Eu era apenas aquele cravinho, aquele crevinho, aquele matinho
que tentava se enrolar em um dessas rosas lindas e tentava aparecer, sair do jardim. Imagina um jardim reto assim, então eu tentava aparecer. Vou tentar explicar assim, deixa eu colocar o celular. Então imagina o jardim, as plantas tudo rentes assim, eu tentava fazer assim, aparecer, colocar minha cabeça, mas quando eu tentava fazer isso eu era puxado. Então, a minha vida foi isso, a minha vida foi assim. Só que hoje eu não sinto assim, eu sinto assim. Não é só a cabecinha, é toda, é a minha vida toda. Aqui é minha família. E eu sinto que Deus está aqui. Deus está aqui e está fazendo assim comigo. Ele está me guiando para lá, está me guiando para cá, está me guiando para cá. E quando algo tenta entrar aqui, ele faz assim, ele atravessa, e então eu sinto a mão dele, eu vou sentir a mão dele, eu sinto que eu estou no meu momento vou falar com meu filho agora, de super saiyajin, mega saiyajin. Eu me sinto cavaleiro do Zodíaco querendo, eu não quero salvar Jesus, eu tô lá no lugar da Sayori e eu quero que Jesus vá lá me resgatar. Ele me resgatou, agora basta eu querer defender ele das coisas que vão vir. Então eu gosto de colocar esses contextos, porque eu sei que pessoas jovens, crianças vão ver, eu quero que vejam, porque minha esposa falou, não é um contexto para criança, com certeza a palavra de Deus é contexto para qualquer idade, velho, novo, mulher, homem. Então, a palavra de Deus é para todo mundo, diferente do que as igrejas estão fazendo hoje. Então, porque se você andar no seu quarteirão, tem 5 igrejas, aqui tem trocentas mil igrejas, mas você vê uma amarrotada de gente, uma amarrotada. Não é porque aquela é a melhor, as outras não têm Deus e isso, mas você vê verdade, você vê Deus naquela. Só vindo nessa igreja você vai sentir o que eu sinto e o que eu tô falando. Só acredito vendo, na verdade, né? Esse negócio. E algumas outras igrejas que tem aqui ao redor tem aquelas regras. Então tem aquelas regras que mulher não pode ser assim, homem não pode ser assim, tem que se vestir desse jeito e tem que ser daquele jeito. Então eu tenho que explicar, às vezes eu não sei as regras de todas as igrejas, mas eu falo para minha esposa, tem regras, e regras são essas regras feitas pelos homens, não por Deus. Porque tem coisas que as igrejas gostam de levar ao pé da letra, e tem coisas que eles deixam a desejar. Então, porque não sei o que é vinho, então tem que ser tudo vinho. É dessa forma que está acontecendo hoje, mas não é dessa forma. Você tem que ver de outra forma, de outros prismas, né? De outros ângulos, de outros contextos. Então, gente, eu falei, fugi um pouquinho do livro do Samuel, né? Então a gente tem que educar os nossos filhos, e teve esse contexto também do ensinamento que eu vi aí, que a gente tem que educar os nossos filhos, tem que mostrar o seu relacionamento com Deus. Foi exatamente o que eu falei ontem. Não adianta obrigar, assim, é uma coisa que eu vivi obrigado aí na igreja, porque eu vivia no teto da pessoa e a pessoa falava, enquanto viver no meu teto é dessa forma. Assim, tem coisas sim que eu concordo que tem que serem regras, porque você está dentro do ambiente da família da pessoa, mesmo da sua família, tá? Não é porque eu tava naquela família que eu tô falando desse jeito, mas na sua família, eu vou falar diretamente para você. Você que tem família, você que está na casa do seu pai, da sua mãe, vive ou casou e está ainda na casa do seu pai e da sua mãe, ou constituiu uma família paralela, não da sua esposa, tá? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mas que da sua família sanguínea, tá? Mas a gente tem que ter esse tato, essa pegada de querer ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus, não obrigar e sim ensinar, porque o meu ponto de vista agora, tá? O meu ponto de vista é esse, não obrigar e sim ensinar, e sim fazer que ele veja a diferença que é
você ser uma pessoa de Deus, você ter a fé, você conseguir conversar com Deus, porque Ele te escolheu. Você tem que fazer isso no seu filho, fazer com que ele queira ser escolhido por Deus, porque vai ter coisa melhor do que isso, não vai ter. Que nem eu falei, coisas ruins vão acontecer, não é porque você aceitou a Jesus, que nem algumas igrejas pregam. Eu era pobre e vivia na miséria, comia lixo, estava todo acabado, e a partir do momento que eu fui naquela igreja, minha vida foi renovada. Hoje eu tenho 7 empresas, 2 carros, 5 esposas. É praticamente isso que é pregado. Não é dessa forma, não vai ser dessa forma. Às vezes possa ser que aconteça só glória na sua vida, que Deus seja louvado que isso aconteça, mas é que nem está acontecendo na minha vida hoje. Batalha, 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 muros sendo construídos, Deus os derrubando comigo, enchente, terremoto, vai acontecer. E assim, a gente tem que orar, porque esse contato, essa fé, esse laço que a gente vai ter com Deus através da nossa oração, da nossa conversa, que nem eu falei, não precisa Senhor Altíssimo, glorioso, eu sou um pecador extremo. Ele é seu pai, ele é seu pai, trate ele como seu pai, simplesmente assim, na pureza, você tem que saber que ele é Deus, que ele é soberano, ele é tudo, mas apesar de ele ser assim, sendo tudo, ele é seu pai, ele quer cuidar de você, ele quer sonhar os seus sonhos, ele quer realizar os seus sonhos. Alguns sonhos não vão ser realizados, e alguns sonhos vão ser realizados melhor do que você tenha desejado, desenhado. Ele vai fazer isso em sua vida, basta você querer conversar com ele. Eu converso assim, eu estou conversando todos os dias. Minha esposa sabe que quando ela trazer algum problema para mim, ou antes vai comprar alguma coisa, antes está acontecendo isso, eu falo para ela, não me conte quando eu for trabalhar, porque a minha cabeça fica mil, eu fico pensando, martelando aquilo lá, e para mim fazer porcaria no trânsito é 2 minutos, eu sou assim, às vezes eu pego uma entrega no endereço, eu vou pro outro, então é uma coisa assim que eu saio fora da minha casinha. Mas hoje eu estou sendo trabalhado nesse aspecto de sair assim fora da casinha. Meu filho estava fazendo uma coisa, estava tendo aula no celular e com o professor, e ele fez umas coisas assim, uma junção de desenhos, e essa junção dava uma palavra. E a minha esposa falou assim, ele fez quando ele estava tendo aula. Eu falei, não, você está brincando comigo, porque se eu para mim prestar atenção numa pessoa falando, eu já não presto atenção. Imagina fazer 2, 3 coisas. Então ele tem uma inteligência assim que extraordinária. É uma inteligência que eu sinto que eu tinha. Só que eu não tive a oportunidade de aflorar, de ser trabalhadas. Então, que nem eu falei, eu vivia assim na gaiola. Na gaiola, às vezes, eu colocava a cabecinha para fora. E nesse cabecinha eu fiz muitos amigos, muitas pessoas queridas que me enxergavam fora daquela jaula. Então, a inteligência que ele tinha, o dom que ele tem para desenhar, eu me vejo muito nele. Eu me vejo muito. Que você pegar uma fotinha que tem no meu Facebook, que eu subindo no pódio quando eu participava das Olimpíadas na minha escola, ele é idêntico a mim, e assim eu vejo ele, eu me vejo nele. Então tudo que ele tem, era eu, assim, era eu. Deus está me falando assim, esse é você, Anderson, e eu tô te dando a oportunidade de você não cometer os mesmos erros que cometeram com você. Ele tem praticamente todos os dons que eu tinha, os talentos que eu tinha. A inteligência é muito superior que eu tinha, mas alguns dons, algumas coisas, ele tem um raciocínio rápido, assim, que nem um amigo que eu fiz, espero que ele seja meu amigo ainda, ele sempre falava, Anderson, você é um cara que tem um raciocínio para piada, assim, fantástico. Você tem um tato, você pega, você vê o ambiente, você vê a pessoa, você vê o acontecimento, e você faz a piada. Então, quando eu conseguia colocar minha cabeça para fora, assim, eu tinha isso, e
E ele tem essas coisas assim, ele faz piada, ele fala, papai, hoje eu fiz, ó, vou contar uma história. E eu falo, você pegou de aonde no Google lá, no que youtuber? Não, papai, foi eu que fiz. Eu falo, ah, meu, você tá brincando. Às vezes ele faz umas porcarias, umas piadas que não tem nada a ver, mas assim, o raciocínio dele é extremamente brilhante, brilhante, um Einstein assim, na verdade. Espero que ele seja, né? Mas trabalhe isso com o filho de vocês. Não sei se a Kátia, a Ruby, o Luiz tem, eu sei que o Luiz tem filho, e a Priscila. Trabalhem isso. Se vocês sonham em ter filhos, trabalhe isso no filho. Faça ele ver em você o Deus verdadeiro, porque a gente é o espelho do nosso filho. Não obrigue eles, não façam isso, porque isso é uma coisa, não sei se vocês já passaram na sua infância algum momento de obrigação de ir para a igreja. Você não tem que ter obrigação, você tem que ter alegria, espontaneidade e você voltando para sua casa, que nem eu falei, beleza, meu filho mora aqui no meu teto, eu pago as contas, eu e minha esposa pagamos as contas, às vezes alguém ajuda aí e não é só por isso que ele mora lá, que você paga, você compra as roupas dele, você compra o alimento dele, que você tem que colocar essa regra de que ele tem que ir na igreja porque ele vive debaixo do seu teto enquanto ele viver. E se ele sair, aí ele faz o que ele quer. Isso daí é um grande erro que eu acho que a humanidade está tendo. Eu nunca levantei a mão para o meu filho, ele é uma pessoa educadíssima, uma pessoa que tem um vocabulário assim extremamente superior à idade dele, e ele é uma pessoa amável, carinhosa, e eu nunca precisei bater nele, eu nunca precisei, nunca vou precisar, eu acho. Então a nossa parte a gente tem que fazer, a gente tem que aconselhar, dar dica, filho, não faça isso, filho, eu já errei nisso. E ontem ele tava super mega extra feliz porque ele fez um canal lá no YouTube, Misto Quente 091. Ele só tá gravando no celular e postando, e ele tem 80 visualizações. Ele ficou muito feliz e teve 5 inscritos. E uma pessoa, um grupinho lá, não sei, do jogo que ele tava jogando, falou: ah, vou te adicionar, vou dar um salve lá pra mim. E aí eu mandei uma mensagem para ele: filho, você é meu orgulho, você sempre vai ser, você se ajoelhou, orou por mim, você tem que ter uma autoconfiança, você tem que ter, porque Deus deu um dom, você vai brilhar, que nem eu falei que um youtuber fez aquilo lá, rejeitou, negou, na verdade, dois autógrafos. Eu falei, lembra aquele carinha lá que você gosta, que te negou, eu filmei ele negando o segundo autógrafo, que ele levou um livro e levou o pôster. E a gente ficou na fila, fala pra ele autografar aqui, aqui, na cueca também, a gente brincando. E quando ele pediu, ele falou assim, não posso porque não sei qual motivo, eu não sei. Eu falei, lembra daquele carinha lá? Você vai ser melhor do que ele. Ele tem luz, eu vejo assim, eu falo pra você, eu tenho um dom de ver brilho nas pessoas, de ver verdade. E no sorriso dele eu vejo, diferente de outros youtubers, eu vejo que ele é uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa que tem família, e que a gente erra e espero que ele não erre dessa forma com criança, tá? Nem com adulto, principalmente com criança que é o que sustenta ele, é o que deixa ele lá naquele patamar, que ele está num patamar elevadíssimo da carreira youtuber. E você vai ser melhor do que ele, eu falei pra ele, você vai ser melhor, você é melhor do que ele. E se uma pessoa for lá pedir um autógrafo, não faça um autógrafo só, não pegue, porque um autógrafo, gente, pelo amor de Deus, é um negocinho. Ele fez isso, a gente passou praticamente 2 dias para ele fazer isso e falar assim, eu só posso dar um. Então isso daí foi decepcionante para mim, porque eu senti a tristeza que abateu o coração do meu filho. E eu falei assim, então quando você for autografar, fale, quer mais alguma coisa? Eu autógrafo tudo que você quiser, camiseta, sua cara, e porque isso às vezes destrói a vida de uma criança, destrói um sonho, destrói mesmo.
uma palavra boa e uma palavra ruim. A palavra ruim pode acabar com a vida de uma pessoa e a palavra boa pode salvar a vida de uma pessoa. Então é decepcionante o que esse cara fez. Espero que um dia ele repare, um dia que ele tenha consciência não sei se ele faz isso diariamente, porque eu não sigo ele, mas espero que ele não erre mais dessa forma, porque a gente erra como eu errei e hoje eu estou aqui, na verdade. Então a gente tem que entender o nosso erro e tentar ser bem mais superior, querer aprender. Então a gente tem que ter a cabeça para querer entrar coisas novas dentro dela e coisas boas. Voltando ao assunto do filho que às vezes eu fujo, tá? Então eu vou estar encerrando agora, tá? Mas mais uma vez eu vou estar falando: não obrigue o seu filho a ir à igreja. Faça com que ele queira, com que ele sinta a vontade, com que ele sinta o seu desejo. Sabe como você vai fazer isso? Através da sua vida, através do seu coração, através da sua felicidade, da sua alegria, porque quando a gente volta aqui do culto, a gente volta feliz, alegre, e quando eu ouço o louvor 24 horas da minha vida, e a gente não precisa ser neurótico nessa parte. Eu não vou assistir TV, não vou assistir Globo, não vou assistir SBT, eu só vou ouvir músicas evangélicas, porque a gente, um cara crente, cara evangélico, cara que se transformou, não pode ouvir nada, não pode ter TV, não pode sair beber, não pode... a gente pode fazer tudo, a gente pode fazer tudo desde que não prejudique a nossa saúde, não prejudique o relacionamento que Deus tem com a gente. Então a gente pode fazer tudo, a gente pode beber uma cerveja, a gente pode assistir uma Globo, porque a Globo às vezes passa coisas legais, e ultimamente não tá meio falida, então, mas tem outros canais, a gente pode assistir um filme, a gente pode assistir uma série, porque se a gente parar para pensar, se a gente for se aprofundar mesmo, colocar nas regras, a gente não vai poder fazer nada, porque qualquer filme tem traição, tem drogas, tem cenas de amor, tudo tem, tudo vai ter, então a gente não vai poder assistir nada, porque passou uma mulher lá seminua. Gente, a gente tem que entender que nem tudo tem que ser ao pé da letra, senão a gente não vai ter nada na casa, é só casa, não vai ter foto nenhuma, porque não pode ter imagem de escultura, porque não pode... A gente pode fazer tudo desde que esteja dentro dos 10 mandamentos, desde que não fira o seu relacionamento com Deus, e que você saiba que aquilo lá vai entristecer a Deus. Então a gente pode ir num barzinho depois do culto, em família, não é porque tá cantando coisas do mundo lá naquilo lá. A gente não pode ir num baile funk que só fala palavrões, é óbvio, não tem nem o que falar. Mas que nem eu tive a convivência dentro de algumas famílias, que a gente saía para barzinho, a gente se reunia, vamos lá jogar sinuca. A gente pode fazer tudo, o ser humano pode fazer tudo, o crente pode fazer tudo, o cara que tem a fé inabalável com Deus pode fazer essas coisas. Não pense que não pode, pode, desde que não seja não saia não fira o seu relacionamento com Deus. Então o diabo me tentou esses dias aí, muitas. Se fosse em outras épocas, eu tinha pego as coisas que apareceram na minha frente, eu tinha feito. Que nem o cara deixou cair um carregador na minha frente, e eu preciso de um carregador aqui em casa, e um cara que passou do lado viu, não pegou, e o cara foi embora. Eu falei, é tentação. Aí eu, seu carregador, era um carregador bom. Coisa ruim, não satisfeito, eu fui fazer uma autoentrega, o cara tava tirando a camiseta assim, ó. Ele pegou, ele fez assim, deixa eu tirar aqui, ele fez assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Ele fez exatamente isso e foi atravessando isso que eu tava passando. E aí eu falei, oh! Aí o cara fez assim, você tá querendo me atropelar, não sei o quê. Eu falei, você tirou a camiseta no meio do nada assim, e foi atravessando. Se fosse qualquer outra coisa, eu ia te pegar. Você tá querendo me atropelar? E veio atrás de mim.
e para me bater. E eu tava com a bicicleta, eu falei, você precisa de mais de Deus. Peguei minha bicicleta e fui embora. Se fosse em outra época, eu já tinha tirado a corrente da minha bicicleta, já tinha sentado na cabeça dele. Mas eu falei, você precisa ter mais Deus, viu? E fui embora. E essa segunda foi a tentação. Aí eu acho que o Coisa Ruim pensou assim, eu tentei dar um carregador para ele para ver se ele caía e ele não caiu. Eu fui no shopping, lá em cima tem um lugar que você carrega o celular. E eu fiquei lá durante 1 hora carregando meu celular. Aí fico conversando e eu percebi que tinha um celular lá que fazia exatamente do momento que eu tava, já tava lá antes e ficou lá. E as pessoas que estavam ao meu redor tinham mudado todas. Eu acho que tinha 3 pessoas e não eram as pessoas que estavam quando eu cheguei. Então eu deduzi pela minha inteligência que aquele celular foi esquecido por uma pessoa. Eu tinha plena certeza. Só que hoje o mundo tá tão podre que a pessoa às vezes deixa o celular lá, fica sentado lá do outro lado, só esperando alguém buscar. E quando essa pessoa pega esse celular, ela avança e já começa aquele alvoroço, já começa aquela briga. Eu falei, não vou pegar porque possa ser que aconteça isso. Eu esperei um segurança vir e falei, ó, caiu a entrega pra mim, eu falei, ó, eu tenho quase certeza que aquele celular foi esquecido por alguém. E ele tá lá, porque aquelas pessoas que estão lá não estavam lá quando eu cheguei e aquele celular já estava lá. E ele foi lá, pegou, eu vi que tinham esquecido mesmo, depois ele voltou lá sem o celular e falou, ó, brigadão, porque era um colombiano que tinha esquecido, ele saiu para procurar um amigo e ele esqueceu. Eu falei, a segunda tentação foi a terceira, na verdade, foi uma tentação. E do mesmo jeito que Deus, que ele tenta colocar coisas ruins, Deus coloca coisas boas. Eu desci, fiz a entrega, fui pegar uma outra entrega e a mulher sentou e deixou a carteira cair. Minha carteira estava uns 2 passos distante dela, então qualquer pessoa que quisesse pegar a carteira ia pegar, ela nem ia ver. A quarta tentação foi essa, então ela falou assim, não quis o carregador, eu dei o celular. Eu não dei o celular, eu vou dar dinheiro para ele comprar então um outro celular novo, porque ele não quis aquele usado lá. E aquele usado é bem melhor do que o meu, que tava lá, que aquele lá era assim, vou falar, um Fusquinha perto de uma Ferrari. Mas aí ele pensou, ele não quis um usado, então eu vou dar um novo, porque a aparência da mulher é uma mulher rica. Aquele shopping só tem pessoas de poder aquisitivo grande, alto. E eu falei, moça, tá aqui. Ela, ai meu Deus do céu, muito obrigado. Eu falei, que isso? Eu peguei e fui. Então foi a quarta tentação, mas do jeito que eu falei, Deus, coisa ruim tenta te derrubar, mas Deus te mostra que as recompensas referente à sua ação, a sua mão colocando na porta certa e abrindo. Então tem uma pessoa que assim não vai muito com minha cara, porque eu falo algumas verdades que nem eu já comentei. E assim, eu falo bom dia para ele, não responde. Eu falo bom dia para praticamente todo mundo. Agora eu tô aprendendo a exercer. Então você, Racelen, Zamp, Kátia, o Luiz, a Rúbia, a Ângela, Priscila, tente exercer isso. Bom dia para as pessoas que você não conhece. Falar bom dia para as pessoas que a gente conhece é fácil, é fácil. Mas falar bom dia para uma pessoa que passou do seu lado, uma pessoa que você tá vendo que tá com aquela carinha triste, que quer atenção, e às vezes muita gente idosa assim sai da casa procurando isso, e tem muitas pessoas, mulheres, crianças, às vezes eu saio às vezes triste assim e procuro uma palavra boa assim. Eu já tive nessa posição, então exerça falar bom dia para as pessoas. Você entra nos lugares, fale bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes eu falo bom dia para a mesma pessoa umas 50 vezes, porque eu entro direta todos os dias, umas 10, 20, 30 vezes no mesmo lugar, porque eu só coleto quase nos mesmos lugares. E às vezes eu falo assim, eu já falei bom dia para você 10 vezes, né? Mas eu vou falar de novo, bom dia. E as pessoas que conversam comigo, que eu falo bom dia, a maioria tem um contato de palavras comigo, não é só um bom dia. Gostam de conversar comigo, gostam de quando eu chego para coletar, porque eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, eu sou iluminado por Deus, pode ter certeza disso. Então vocês exerçam isso, vocês
peguem seus filhos, não obriguem seus filhos a fazer as coisas. Tem coisas que a gente tem que obrigar mesmo, estudar. Isso a gente não pode ter pensamento de que eles têm que criar vontade, não. Mas em relação ao espírito, à fé com Deus, deixe que isso brote. Pense que Deus deu um arado para você. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então faça o coração do seu filho um terreno fértil que você está passando, não sei se é rastelo, né? Passando aquela maquininha assim, para que as frutas do seu ser, então quando você chega alegre na sua casa depois da igreja, é uma sementinha que você vai brotar no coração do seu filho. Se você chegar triste, pode ter certeza que ele não vai ter vontade de ir lá na igreja, porque ele vai falar, meu pai saiu daqui alegre, meu pai é alegre, voltou da igreja triste. Ele não vai querer ir num ambiente desse daí, pode ter certeza. Eu não iria querer ir num ambiente triste. Então, se você volta alegre, se você volta cantando louvor, pô, meu pai voltou cantando, o que tem lá? Eu gosto de música e lá tem música. Ah, meu pai voltou lendo a Bíblia. Pô, meu pai, eu gosto de ler gibizinho, mas eu acho que tem alguma coisa interessante naquele livrinho lá que meu pai tá sempre lendo. E você querendo conversar, pô, meu pai conversa com todo mundo depois que ele volta daquela igreja, ele começa a ligar para as pessoas, falar coisas. O que tem naquele lugarzinho lá em especial que é chamado de igreja? E ele vai, e você, cada sementinha, e cada dia que você fizer isso, cada domingo, culto de quarta, segunda, que você voltar dessa forma, da mesma forma, aquela plantinha vai tá com certeza sendo regada, vai virar uma árvore, vai virar uma floresta, e essa floresta vai criar a vontade de ir para a igreja. Então esse é o meu ponto de vista, gente, tá? Eu vou estar encerrando aqui porque eu já prolonguei demais. Esse é o meu ponto de vista. Espero que vocês reflitam sobre isso, o relacionamento com seus filhos. E o mesmo relacionamento que você quer ter com seus filhos, você tem que ter o relacionamento com Deus. Então plante, colha, se sinta puro, se sinta um terreno fértil para que Deus esteja plantando obras na sua vida. Como eu falei, eu sou um Jeremias e eu tô com meu terreno fértil e Deus está brotando sementes, está brotando árvores, já está nascendo frutos e ele está tentando, o cara ruim lá está tentando arrancar esses frutos, balançando as árvores para ver se cai algum sentimento de alegria, tristeza, de felicidade, que cair nesse alegria, felicidade, êxtase, não sei o que, pode ter certeza que quando cair no solo ele vai se tornar ódio, rancor, tristeza, decepção, tudo que for ruim. Então esse fruto bom, quando cai nesse terreno que ele quer que caia, mesmo ele sendo fértil, mas quando o fruto cai nesse terreno fértil, esse terreno vira infértil e vira desgraça, vira coisa ruim, entendeu? Mais ou menos essa visão que eu tenho. Então, bom dia pra vocês, boa semana. O cara lá tá me mandando um monte de mensagem, como você tá chovendo, você vai vir buscar a bicicleta. Eu vou buscar a bicicleta, mesmo na chuva. Mas orem por mim, pela minha família, porque como eu falei, eu estou preparado, eu só temo pela minha família, porque a gente conversa, mas a gente não sabe o fundo do sentimento deles, do sentimento do meu filho. Eles falam que estão preparados, e eu sei que minha esposa está preparada, mas a gente não sabe lá, bem no fundo, assim, a gente tem que se colocar no lugar e pensar que estão mesmo. Mas eu falei para ela, qualquer fraqueza que a gente tiver é uma desgraça para nossa família. E eu falei para ela isso daí ontem. Então eu falei, não fraqueje, fraqueje, porque eu tenho certeza que qualquer deslize nosso vai ser uma desgraça imensa para minha família. Eu tenho noção disso, eu tenho esse sentimento, eu tenho como eu posso falar, essa sensação, porque eu já falei que eu tenho tato de, às vezes a minha esposa, eu falo uma coisa e acontece, e eu falo, e muitas coisas assim eu
eu tenho preveio, que é essa palavra, não sei se eu errei. É essa palavra, Angela? Eu tenho, assim, é essa, né? Então, eu sou uma mãe de Nara, assim, mais ou menos. Eu falo assim, vai acontecer isso e, 95% eu acerto, assim. Então, eu tenho um tato, do mesmo jeito que eu tenho um tato de olhar nos olhos de uma pessoa, sendo que criança eu não conseguia conversar olhando nos olhos das pessoas, porque eu não queria, assim, hoje eu entendo que eu não queria ver a verdade daquela pessoa. Eu sinto, eu coloquei isso pra mim e eu sinto que se eu olhar nos olhos da pessoa eu vejo a bondade. Eu vejo a bondade, graças a Deus. Eu não olhava nos olhos das pessoas de quando eu era criança, porque era muita maldade, assim. E possa ser que não, possa ser que sim, tá? Então eu vou deixar subentendido. Então eu tenho esse tato de saber algumas coisas que podem acontecer. Então eu sinto, do mesmo jeito que eu falei, que eu sentia que era a minha última chance, que o demônio estava aqui do meu lado e esperando aquele deslize novamente, porque Deus me chamou para o casamento com ele. Ele estava com aliança para colocar no meu dedo. E se eu fizesse isso de novo, ele ia cortar minha cabeça. E eu tinha plena convicção de tudo que é mais sagrado. Eu converso com Deus. Eu já falei para ele que é isso que eu tinha certeza que isso que ia acontecer. Então era isso que ia acontecer. E eu já falei para minha esposa, qualquer vacilo nosso, ele está tentando de todas as formas fazer isso, está tentando. E quem acredita em quem até o diabo acredita que o diabo era um anjo, então ele caiu do céu, então porque pela sua maldade. Mas quem tem a fé, essa fé que eu falo, a verdadeira, tá? Entende o que eu tô falando. Quem Deus é isso, quem não vai entender, não vai entender. E se você não entende, veja meus vídeos, não só meus vídeos, tente ir na igreja, tente pesquisar pregações, que você vai começar a entender o que eu estou falando, o que está saindo da minha boca, o que a Bíblia diz, e vai ver a verdade. A verdade às vezes dói. Então é isso que eu estou vivendo, é isso que eu vou viver, que nenhuma pessoa falou, você está no lugar errado, venha para cá. Eu não estou no lugar errado, eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Então se ele for me levar para São Paulo, é meu sonho ir para São Paulo, isso aí eu não nego, minha esposa sabe que é o meu sonho voltar para São Paulo, mas ele escolheu Curitiba, não sei daqui para frente para onde vai ser, mas ele escolheu Curitiba porque quando eu mudei para cá eu deixei minha esposa escolher qualquer estado que ela quisesse pra gente morar. Ela escolheu Curitiba, então eu estou no lugar certo, falando para essa pessoa, tá? Estou no lugar certo e possa ser que só venha desgraça na minha vida e eu vou estar no lugar certo, porque esse é o lugar que Deus quer que eu esteja. Então, porque você tem que pensar financeiramente, você tem que pensar em prosperar. Eu tô prosperando aqui, ó, entre eu e Deus. Essa é a maior prosperação que eu posso ter, mesmo que eu passe miséria, que eu coma lixo, que eu coma que minha família se vá, que minha casa seja derrubada, não me interessa. Eu vou estar onde quer que Deus queira que está, porque ele falou assim, tem pessoas que vão falar coisas bonitas, coisas legais, coisas só vão querer passar a mão a mão na sua cabeça, te acariciando, falando coisas melódicas, mas não. Aí ele disse assim, vou falar a verdade, você tem que sair daí porque você está no lugar errado, só está acontecendo desgraça. Quando eu tiver a decisão de me mudar, quando Deus colocar no meu coração que eu tenho que mudar, eu vou mudar, você pode ter certeza. Se for perto de você, se for longe, eu só peço que você ore. Não sei se você acredita hoje em Deus ou não sei qual que é a sua relação com Deus, mas você é um cara bem esclarecido, eu sei disso, mas eu estou no lugar certo, independente se eu vou estar na glória financeira, na glória de bens. Eu não quero isso, eu já falei, eu não desejo nada disso, porque eu já fui rico, já fui milionário, bilionário, trilionário e já fui pobre. E a pior pobreza é a pobreza do espírito, a pobreza do relacionamento de você
com Deus. E quando você fica pobre com você com Deus, pode ter certeza que a sua família vai ser destruída. Você não vai ter um relacionamento amoroso, digno de falar assim: Deus colocou essa mulher na minha vida, Deus colocou esse filho na minha vida, Deus quer que essa família seja exemplo para outras famílias. Então, para você ver, o mundo é tão louco que a gente não tem muito exemplo de família. Então a gente vê família de 30 anos sendo derrubada, devastada, e tudo isso porque não tem o amor verdadeiro, não tem o entendimento entre eles, a relação que eles tinham, que era assim, que é essa relação que a gente tem com Deus, com o tempo foi desgastando. A minha relação chegou aqui, ó. Na verdade, minha relação chegou aqui e estava quase isso, por Deus, por misericórdia dele. Ele começou a juntar de novo, porque eu me propus a ter o relacionamento com meu Deus novamente. Então, e eu já sabia disso, eu tinha convicção que era isso que faltava na minha vida, que tudo que estava acontecendo era porque eu estava negligenciando o chamado dele, que nem ele me chamou ontem. Hoje eu tenho certeza, eu pensei que fosse coisa ruim, mas lendo a passagem do Samuel e colocando no contexto da minha vida, que nem eu falei, eu vou colocar tudo na minha vida, o contexto da minha vida. Então, vendo que Deus chamou Samuel 3 vezes e ele não percebeu que era Deus como que eu esqueci, a Ana era infértil e ela teve o filho dela, Deus deu um filho para ela, e esse filho foi dado para uma pessoa para ser cuidada aos olhos do pai, e depois ela foi abençoada. Eu coloco isso na minha vida. Pô, Deus me chama, eu negligenciei ele muitas vezes, eu pedi bênção para ele me deu muitas bênçãos, abriu o mar vermelho, fez chover pão, água virar vinho. Ele fez isso na minha vida, só que de outras formas, mas foi do mesmo contexto do passado. E olhando para minha esposa, ela teve 5, 6 abortos, ela teve um filho. Esse filho entendo agora, que foi usado para nos salvar, para mim entender a dor que ele estava sentindo em perder mais 3 filhos, porque eu estava fazendo a desgraça da minha família, e eu entendo agora que a minha esposa deu esse filho para Deus, para ele ser cuidado, para não sofrer as coisas que deste mundo aqui, que são terríveis. E a gente tá orando todos os dias para tá engravidando, para ela ter mais 10 catarrentinhos. Então isso a gente colocando, entrelaçando, assim, a gente está entrelaçando a Bíblia com a nossa vida espiritual, a nossa vida particular. Então tudo se encaixa. Então, que nem eu falo, se você não acredita, comece a buscar acreditar, comece a ler. Eu não tenho o hábito muito de ler a Bíblia, eu tô tentando, tô pegando, por isso que eu falei para ela pegar um texto. A gente vai começar a estudar mais, a ler, ver as palavras que Deus tem para falar através da Bíblia. Então, desculpa pelo prolongamento, tá, pessoal? Não sei se eu sou maçante, se eu falo demais, mas eu tenho que falar, na verdade, né? Eu falo para vocês, então, a última coisa, tá? Então é isso, tenha esse entrelaçamento de relacionamento com Deus, do mesmo jeito tenha com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, ou com seu namorado, com sua namorada, independente se é homem ou mulher. A gente tem que ter esse entrelaçamento amoroso, essa relação pura, verdadeira, que é só prosperidade. Tá vendo aqui, ó, essa mesa? A minha esposa briga comigo que eu mostro as bagunças, tá? Isso daqui é cada um dos seus familiares sentado, café, almoço e janta. Eu sei que hoje no mundo é muito difícil fazer isso, mas no momento que você conseguir reunir sua família, eu praticamente eu deixo de fazer algo. Hoje eu estou deixando de fazer e trabalhar mais tarde para ter essa convivência de alimento. Eu tenho que colocar que a gente tem que orar agora cada refeição, porque a gente tem que agradecer
que a gente já passou dificuldades aqui e Deus tá nos abençoando todos os dias, a gente não está mais passando necessidades. Então a gente tem que ter esse relacionamento com Deus, relacionamento entre a família. A gente tem que estar não obrigando nossos filhos a irem à igreja, e sim plantando, arando o terreno do coração deles, para eles sentirem vontade de estar buscando a igreja. Independente, já falei, eu não tomo partido de igreja nenhuma. Que eu falo que as regras são postas pelo homem. Deus colocou os 10 mandamentos aqui pra gente. Siga eles. Seguindo eles, você vai ver que as outras regras são balelas. Eu falo que são balelas, e se alguém vier te confrontar referente a isso, deixa ela falando sozinha. Não fale mais nada, deixe que ela seja soberana e que Deus ensine para ela. Dê as costas e vá. E olha que coisa mais linda aqui, ó. Vou mostrar para vocês, gente, que eu não tô brincando. Ó quem veio me visitar aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Ó. Deixa eu ver, não sei se vocês estão vendo. Ali no cantinho, ó quem veio me visitar. Um passarinho. Olha que coisa linda. E vou mostrar um jardinzinho aqui, que não sei que planta é essa daqui, tá? Essa plantinha aqui, essa daqui, ó. Isso aqui é uma rúcula, tá? E essa plantinha aqui não tinha, ela nasceu do nada. E aí, aqui, ó. E aí a gente fala assim, foi Deus, a gente não sabe, eu moro no 5º andar. E a gente não plantou nada, só plantou a rúcula e nasceu. Esse é conhecido como, se eu não me engano, é coração de Jesus. E a gente fica assim extasiado, porque cada coisa que acontece, porque na outra casa morria todas as plantas que a gente colocava. Mais pra frente eu vou tá comentando o que aconteceu naquela casa, porque é coisa de Emily Rose, né, do Exorcista. Acho que eu falei pra minha esposa, você só não fez assim, ó, com a cabeça, porque as outras coisas aconteceram. Boa tarde pra vocês, bom dia, né, bom dia, boa tarde, se você almoçou, né, eu costumava almoçar esse horário, então tenha uma boa tarde, um bom dia, uma ótima noite, queira ficar com sua família, tanto aqui na terra como no céu. Então, não estou falando para você morrer, tá? Pelo amor de Deus, estou falando para você entrelaçar a sua fé com Deus. Fé significa isso: vontade de querer falar com o nosso Deus, vontade de ser puro, de deixar que Ele fale com você. E Ele vai falar, tá bom? Assim como Ele está falando comigo. Um beijo pra vocês e até a noite. À noite eu vou falar uma coisinha mais curta, tá? Eu já vou colocar ali no papelzinho ponto 1, ponto 2 e tentar minimizar, tá? A minha chateza de ficar falando. Um beijo pra vocês, um abraço, tchau, tchau.